Hello, everybody. How are you doing? Are you doing good? I'm doing good too. Very good. Let's get started. So, my question for you is, what's the date today? Yes, I know you know. Today, it's March the 31st and 2020. March 31st, 2020. And today, it is Tuesday. Very good. Primeiramente, vamos fazer uma revisão do que nós estudamos ontem. Ontem a gente falou sobre comparative adjectives, ou seja, aquela maneira de nós fazermos comparações usando adjetivos. E a gente dividiu os adjetivos em dois grupos: short adjectives and long adjectives. Adjetivos curtos e adjetivos longos. E eu disse para você que toda vez que você quiser fazer uma comparação, se você tiver um adjetivo curto, a short adjective, sempre que você quiser falar mais alguma coisa, sempre você vai colocar esse er no final do adjetivo. Tall, taller than. Old, older than. Então, taller é o adjetivo curto. Se eu quero falar mais alto, a gente acrescentou um er. E se eu quero falar o do que, a gente usa a palavrinha than. So, I'm taller than my father. My father is older than me. So, ER. Mas a gente tem algumas regrinhas que a gente tem que obedecer para colocar esse ER. Quais são as particularidades que nós temos? Primeira coisa, primeira regrinha particular. Quando o adjetivo for formado, sempre você olha de trás para frente por uma consoante, uma vogal e uma consoante, a famosa CVC, CVC, sempre você tem de repetir a última consoante. Então, vou repetir. Se você tiver um adjetivo que é curtinho e esse adjetivo for formado por uma consoante vogal, uma consoante, você tem de dobrar essa consoante, ou seja, repeti-la antes de colocar o ER. Então, se algo é maior, por exemplo, a minha casa é maior do que a da Cristina. Então, eu falo, my house is bigger than Christina's house. Então, essa é a primeira regrinha, diferente do que a gente tinha estudado ontem. Vamos ver mais um exemplo? Por exemplo, o adjetivo thin, thin, magro. Sempre a gente olha de trás para frente. Então, thin é formado por consoante, vogal, consoante. Então, se o adjetivo é curto, consoante, vogal, consoante, olha o que nós fizemos aqui. Repetimos a última consoante antes de colocar o ER. Então, essa é a primeira particularidade. Qual é a segunda particularidade? Se o adjetivo terminar em Y, se ele tem uma consoante antes desse Y e ele termina em Y, eu tiro o Y e eu vou colocar um I no lugar do Y antes de acrescentar o ER. Então, essas regrinhas valem para os adjetivos curtinhos. Então, qual é a regra geral? Coloque ER no adjetivo. Se ele for formado por consoante, vogal, consoante, dobro a última consoante e acrescento o ER. E se ele for terminado em Y, se eu tiver uma consoante antes desse Y, tiro esse Y daqui, coloco o I e acrescento o E e o R. Tudo bem? E como que nós fazíamos quando os adjetivos eles eram longos? Com os adjetivos longos, mais de duas sílabas, a gente não coloca o ER no final dele. O que nós usávamos mesmo? A gente usava o more. Então, se você tem um adjetivo longo, sempre a gente vai usar a palavrinha more. Então, important, more important. Comfortable, more comfortable. Ok? Vamos recapitular. Adjetivo curto, ER. Adjetivo longo, usamos o more. Vamos ver mais duas particularidades quando o adjetivo for bad e quando o adjetivo for good.
Esses dois adjetivos, assim como em português, se eu tenho o adjetivo bom, eu não falo que, por exemplo, essa caneta é mais boa do que aquela outra caneta. Meu carro é mais bom que o seu. A gente não usa isso. It's uga português. Em inglês, a mesma coisa. Quando você tiver o adjetivo good, o comparativo de good vai ser better. Aí eu estou ouvindo alguém me perguntar aí, lá do fundo da sala. Alguém está me perguntando assim, e gooder? Não posso escrever gooder ou more good? No. Uga English totally. No gooder, no more good, always better. Então, comparativo de good, better. E o comparativo de bad vai ser worse. Não existe badder ou more bad. Oh, it's horrible. Então, se você tiver bad, você vai usar worse. Se você tem good, você vai usar better. E aqui, nesse quadrinho que você tem na sua página do seu livro, na página 25, esse quadrinho está explicando para você justamente isso. Good, better, bad, worse, big, bigger, 2G, terminou em Y, tirei o Y e coloquei o IR. Belezinha? Depois dessa revisão, você vai pegar o seu livro e você vai abri-lo na página 25, que eu vou explicar o que você terá de fazer. Então, depois da revisão, o que você precisa? Você precisa fazer dois exercícios aí. São os exercícios 5A e o exercício 5B. No exercício 5A, você precisa fazer o seguinte, você tem um quadrinho com vários adjetivos aqui. Qual é a sua missão? Pegar o adjetivo, copiar na ordem que eles aparecem aqui e colocar como ficaria esse adjetivo no comparativo. Será que eu coloco ER ou será que eu coloco more? Então, ele já dá 3 exemplos para a gente. Talkative, more talkative. Tall, taller. Good, better. Friendly, friendlier. É a mesma coisa você vai fazer com hardworking, funny, old, young, comfortable, long, short, big and small. Qual adjetivo, então, vai ser escrito com ER e qual adjetivo você vai usar? O more. Então, você tem de fazer o exercício 5A e você tem de fazer o exercício 5B. O exercício 5B, ele traz algumas questões, mas as palavras estão completamente fora da ordem. O que você tem de fazer? Escrever as questões, lembrando que as 3 frases são perguntas, organizando as palavrinhas para que fique uma frase na pergunta, na interrogativa, de maneira correta. Lembra, se é uma pergunta, essa frase vai começar com is ou vai começar com are. Então, pense um pouquinho, tenta fazer esses 2 exercícios, que amanhã nós fazemos a correção. Tudo bem? Se vocês estão com alguma dúvida, se não entenderam alguma coisa, lembre-se que vocês podem escrever para a gente. englishteam.campestre@gmail.com. Okay? Goodbye, everybody, and see you tomorrow.